Olá, tudo bem? Na entrevista de hoje eu recebo Vitor Baral, advogado, mestre em Direito Político e Econômico e doutorando em Filosofia do Direito. Vamos conversar sobre cidadania e o Estado de Direito, como parte do conteúdo que você tem acompanhado no curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Olá, Vitor. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, é um prazer estar aqui com vocês e participando desse processo de formação feito pela Escola de Governo, pela Prefeitura de São Paulo, pela Escola de Saúde Pública, né? Enfim, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Estado e cidadania, é um assunto sempre polêmico e sempre interessante, sempre tão atual e tão importante. Com né? certeza, um pouquinho complexo, né? Sim, Mas a gente sim. vai desmistificar um pouco esse assunto. Com certeza. Eu começo já perguntando para você o seguinte, por que, ao falarmos de cidadania e do Estado de Direito, acabamos muitas vezes relacionando ao trabalho e mercadoria? Pois bem, essa relação, quando a gente faz essa relação, a gente busca compreender o que vem a ser, por que o Estado e a cidadania, por que o Estado e o sujeito de direito, eles são o que são na nossa atualidade dentro de um processo histórico, né? E essa relação ela decorre diretamente de um processo de como que se organiza o relacionamento social dentro de uma sociedade. E a partir daí eu posso ter várias correntes, particularmente eu adoto uma corrente que ela busca compreender as relações sociais a partir das relações materiais de produção. Nesse contexto, a gente pode trabalhar fazer uma correlação entre Estado e cidadania, Estado e sujeito de direito, em razão dessa organização social do trabalho, como ela se coloca, como ela se organiza dentro de um determinado momento histórico. Né? Na nossa atualidade, se a gente pensar toda a construção histórica desde os últimos 500 anos aproximadamente, né, desde o que a gente chama do Renascimento, né, do final da Idade Média e do Renascimento, o que a gente percebe dentro da organização social da sociedade é que a organização social do trabalho ela se dá a partir de uma abstração em que o trabalho ele assume uma forma de mercadoria, em que esse trabalho, que assumindo essa forma de mercadoria, eu troco um trabalho que seja meu por um trabalho de um terceiro quem quer que seja, diferentemente de outras formas de organização do trabalho social ao longo do processo histórico. E é nesse contexto que, quando ele assume essa forma de mercadoria, né, é que daí decorre, inclusive, o conceito de propriedade privada, como o produto do meu trabalho me sendo próprio, logo daí que vem a questão da propriedade privada, se derivam diversas construções sociais, diversas formas em que se dá toda uma organização social. E é nesse contexto em que, a partir de um processo de lutas sociais, ao longo de todo esse processo histórico, que emerge o que a gente chama de Estado de Direito e, simultaneamente, o que a gente chama de cidadania. Logo, quando a gente fala de Estado de Direito e de cidadania, nós estamos tratando de uma forma política e de uma forma jurídica que ela se deriva, que ela tem a sua origem nessa forma em que se organiza o trabalho social. E a partir dessa organização do trabalho social, e aqui eu não estou me referindo só meramente a uma relação de economia, eu estou sim me referindo a uma relação mais ampla de totalidade, que é de sociabilidade, né? É que a gente tem a origem e a construção social do Estado de Direito e do que se chama cidadania. Né? Entendendo um pouco agora, então, Claro. sobre a concepção e essa origem, vamos para uma outra vertente. Como que a gente pode entender melhor o como e o porquê se dão as crises do Estado de Direito? Perfeito, uma pergunta bem interessante. A questão, a gente está vivendo atualmente uma crise, a gente diz que a gente vive uma crise agora, na nossa atualidade, que tem ensejado uma série de processos de reformas sociais, reformas políticas, né? E notadamente de reformas econômicas, né? O que é que acontece? Esse relacionamento social, que a partir do trabalho, ela tem um devir, ela tem um objetivo maior, que aí sim é uma relação mais econômica, que é o que a gente chama de sociedade capitalista. Toda a produção ela é voltada à produção de um mais valor, voltada a uma acumulação de capital como um processo de reprodução social desse valor, perfeito?
O que ocorre, de uma maneira bem sucinta, porque esse é um assunto extremamente polêmico e todas as correntes dos pensamentos econômico e filosófico, elas reconhecem a questão da possibilidade de crise dentro do Estado de Direito e dentro da cidadania, mas, de um modo geral, o que acontece é o seguinte: o que vem a ser o valor? E eu não posso fugir desse assunto quando eu vou tratar de crise, mesmo que seja a crise do Estado, mesmo que seja a crise da cidadania, mesmo que seja a crise da política. Valor é uma relação social. Eu determino, é uma determinação qualitativa e quantitativa do que vem a ser um determinado trabalho. Perfeito? Então, o que acontece? Eu tenho sempre uma relação, nessa forma de sociabilidade que a gente vive, no qual o Estado de Direito e a cidadania são os pontos fundamentais, são os pontos fulcrais nessa organização, eu tenho uma relação, nessa relação dita econômica, em que, de um lado, tenho pessoas que atuam meramente para viver, para trocar, vendem a sua força de trabalho para comprar outras mercadorias, como um processo de troca normal. E tem outras pessoas que atuam, tem outras pessoas ou organizações que atuam no sentido desse dever, desse objetivo de produção de mais valor e acumulação de lucros. Pois bem, isso estabelece uma relação antagônica de finalidade. Não sei se é uma relação antagônica de fidelidade. Só que o que acontece? Dentro desse contexto, dessa reprodução social em que se dá esse relacionamento social e econômico, político, nada disso é estável. Essa relação antagônica enseja um processo em que, para acumular mais, eu preciso produzir mais. Só que para produzir mais, eu não posso necessariamente contratar mais trabalho, de uma maneira sucinta, porque senão o meu custo, meu custo aumenta bastante. Então, qual que é a tendência que se tem, uma tendência que se tem nesse contexto? É que se eu não consigo modificar as relações de valor dentro do trabalho já objetivado, numa mercadoria, qualquer que ela seja, eu tenho que modificar essa relação dentro do trabalho vivo que eu utilizo para a produção de outras mercadorias. Isso enseja um processo em que eu tenho que desenvolver sempre um processo cíclico e constante de desenvolvimento de novas técnicas de produção, e essas técnicas de produção, simultaneamente, elas repulsam o quê? O trabalho. Se o trabalho sendo uma fonte do valor, logo o que acontece, e eu não posso conseguir outra, não posso romper com aquela relação de troca, ao manter uma pessoa, ao repulsar o trabalho vivo dentro de um processo de produção, eu estou interrompendo um ciclo. Um ciclo social. Como se fosse uma cadeia, exatamente. Então, ao interromper esse ciclo, eu diminuo a fonte de valor e eu faço um processo de crises cíclicas. É um processo de crises constantes. E dessas crises constantes, elas se derivam e se materializam aonde? Na relação política, que, por sua vez, essa relação política ela é conformada por meio de pactos, de leis, dentro da forma política do Estado de Direito. Então, nesse sentido, o que acontece? Se eu pegar se eu pegar as três correntes do pensamento econômico ou filosófico, ambas reconhecem a crise como algo inerente a essa forma de sociabilidade. Uma como uma relação causal, dada uma subjetividade do indivíduo, uma como uma relação estrutural, ou seja, nas estruturas do Estado, das estruturas de mercado, e uma na sua relação material, que é essa última que eu estava explicando, nessa contradição fundamental entre repulsa de trabalho versus a produção. Nesse contexto, quando eu tenho esse processo, eu vou gerar uma série de circunstâncias, eu vou gerar uma série como é que eu posso dizer, de ações políticas, de ações sociais, de ações políticas, né, que vão construir uma dada subjetividade do indivíduo, que vão construir uma dada valor, uma dada ideologia, uma ideia do que seria certo, do que seria errado, e esse processo, ele se torna um processo que se constitui e é constituído nessa forma de sociabilidade, como um processo de constantes crises sociais, ora, de um lado, numa crise que a gente pode chamar de uma maneira sucinta de uma crise de consumo, ora, numa crise de superacumulação, como o caso da crise de 29, como o caso da crise de 2008 e assim, da crise de 60. Situações para a gente analisar. Pois é, por isso que eu digo que é um processo complexo. E essa derivação, me permita só complementar, ela não é direta. Ela não é uma relação causal, mas sim uma relação que se sobredetermina, que induz um processo, né, que não necessariamente ensejará um dado resultado. Isso tudo se passa a partir do processo social político que se organiza dentro do Estado de Direito.
Vitor, o Estado de Direito pressupõe necessariamente a democracia? É interessante quando você coloca nesse processo de crise que a gente estava colocando, e a resposta, infelizmente, é não. O que a gente chama de democracia é uma forma política que se esculpe e que se constrói como uma forma preferencial, até mesmo, dentro do processo, dentro do Estado de Direito moderno, né? E veja, a gente não pode confundir o Estado de Direito com outras formas políticas do passado, né? Então, voltando ao ponto. A forma da democracia, seja ela representativa, seja ela direta ou seja ela participativa, ela não está imbricalmente vinculada à existência do Estado de Direito. Exemplo claro disso é que no Brasil, no período tanto da ditadura Vargas quanto na ditadura do militar dos anos 60, de 64 até 89, que eu tive uma supressão de direitos políticos, uma diminuição do processo político, da participação política social, né? Mas isso não necessariamente modificou a organização do trabalho social, ou o trabalho assumindo essa forma de mercadoria, o trabalho assumindo a forma de propriedade. Veja, o dever principal do Estado nesse contexto, o primeiro objetivo do Estado nesse contexto é garantir essa forma o quê? Essa forma de sociabilidade. Se de acordo com determinadas conjunturas históricos, econômicos, sociais e políticas, tivermos uma democracia mais viva ou menos viva, elas vão variar em razão de processos políticos próprios de acordo com aquele determinado momento histórico. Mas, infelizmente, não tratamos quando falamos de Estado de Direito e cidadania, não há uma correlação direta e necessária da democracia. E ainda mais do qual tipo de democracia que estamos tratando. Né? Bom, eu tenho uma outra questão para te fazer que tem relação com as correntes teóricas acerca do Estado e cidadania. Quais são as principais correntes que a gente pode abordar aqui? Perfeito. Isso é uma pergunta interessante, até mesmo para quem está ouvindo, aqui o curso, né? Porque como a gente estava falando, esse é um assunto extremamente complexo, né? E eu posso fazer essa abordagem sobre esse assunto, sobre inúmeros caminhos, sobre inúmeros pontos de vista, né? Então, de um modo geral, até para a gente permitir com que quem esteja interessado, quem esteja nos ouvindo, se aprofunde mais no assunto, eu costumo fazer um recorte dessas correntes, né? Porque são inúmeras pessoas, são inúmeros filósofos, sociólogos, cientistas políticos, economistas, né? E é difícil é um desafio sempre você sistematizar esse pensamento sobre as suas diversas matizes, sobre os seus diversos assuntos. Selecionar quais referências seguir. Exatamente. Mas é possível, isso até vem do meu orientador, que também é professor aqui da Escola de Governo, né, do professor Alisson Mascaro, que ele propõe que a gente consiga fazer uma correlação entre essas correntes teóricas e trabalhar nesse nível a partir de 3 principais correntes. Quais são elas? A primeira delas a gente chama de positivismo, né? A gente chama de positivismo, que ela vem nesse processo histórico desde o Renascimento, do período do Renascimento, primeiro chamada como um justnaturalismo, né? Como um naturalismo, um justnaturalismo, e depois que o Estado de Direito, que das revoluções iluministas, elas se colocam, né? Isso naturalmente ela se coloca como uma corrente chamada positivista. Essa corrente positivista ela tem tanto efeito na questão do ponto da sociologia, né, como Auguste Comte, né, e Durkheim. Por exemplo, o Brasil adota a ordem e progresso muito no sentido do positivismo sociológico lá do século XIX, de Auguste Comte e Durkheim, né, como o positivismo político-jurídico, né, ou seja, o que está dado na norma é aquilo que determina aquela dada realidade. Que o principal autor, e aqui eu estou sendo muito sucinto nessa discussão, no ponto de vista do pensamento jurídico, né, e do Estado, é o Hans Kelsen, na nossa atualidade. Né? Dentro dessa corrente positivista, claro que ela não é imutável, ela se transforma ao longo do processo histórico, principalmente ao longo do século XX, onde a gente pode apontar um positivismo estrito, que esse, no ponto de vista jurídico, que é esse de Hans Kelsen, mas simultaneamente esses trabalhos eles se colocam em conjunto, por exemplo, o positivismo ético ou estético, ético ou eclético, né, que modificam a relação desse valor estrito da norma, da lei, como algo, um dever a ser cumprido cegamente, né, a partir de valores e princípios,
de princípios, né? Então a gente pode citar nesse contexto Alexis, Hannah Arendt, por exemplo, né? Uma segunda corrente teórica que é proposta é uma corrente de pensadores que não necessariamente sejam positivistas, na realidade eles são não positivistas, mas não necessariamente críticos materialistas. Caso, por exemplo, de Carl Schmitt e Foucault. Né? Carl Schmitt foi um filósofo do início do século XX, que teve uma enorme influência, inclusive, infelizmente, na construção do Estado nazista e dos Estados fascistas, né? E ele apontava que que o Estado ele tinha sua fonte no poder, nas relações de poder sociais, e especialmente em quem decidia sobre aquelas exceções, porque as normas elas não são necessariamente certas, puras, exatas, elas entram em conflitos a todo momento, né? Então, o Carl Schmitt ele apontava que quem tinha o poder era aquele que decidia sobre o processo de exceção, né? E já Foucault, já para o final do século XX, falecido em 1984, ele é um pensador em que ele vai buscar compreender essas relações de poder, principalmente nas relações da microfísica das relações sociais, das relações de poder entre os indivíduos, em como que isso se relaciona nas redes de poder, né, dentro de uma lógica social, né. E aí vem a terceira corrente do pensamento, que do pensamento sobre o Estado, sobre o direito, mas que ela tem a sua visão um pouco mais ampla, a partir das relações materiais e dialéticas, de acordo com um dado período histórico. E essa corrente ela é fundada principalmente na teoria de Karl Marx, né? Quando a gente fala do capital, a gente não está falando de uma relação econômica, ali a gente está falando de uma relação de totalidade, que engloba, que tem uma dada forma de sociabilidade, como eu estava explicando agora há pouco da relação de trabalho, assumindo a forma de mercadoria, e a partir dali você consegue estabelecer todo um processo de derivações em que você consegue explicar outras manifestações sociais e a formação de subjetividades nesse contexto. Então, se for para sistematizar, é interessante você sistematizar a partir desses três caminhos do pensamento filosófico dos últimos 500 anos, né? E daí dá também para pesquisar muito a respeito disso. Com Tem as certeza. outras aulas que Sim. vão complementar ainda mais o tema. Com certeza. Vitor, a gente precisa encerrar. Eu agradeço mais uma vez Ótimo. pela sua participação. Foi ótima a nossa conversa. Com certeza. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês e é um prazer poder colaborar com vocês. Tá bom? Ótimo, obrigada. Obrigado. E foi ótimo conversar com vocês também sobre esse assunto. Que todas essas questões possam trazer provocações e reflexões, contribuindo também com a sua formação, tá bom? Obrigada pela companhia e a gente se vê.